Olá pessoal, mais uma vez a gente aqui no curso dos Mestres da Magia. Eu, Leandro Gentili e. Eu, Arthur Souza, muito, muito feliz agora a gente, né, deu Uma um, repaginada aqui, olha uma que repaginada. ficou bom, hein? Ver como tá bonito agora o nosso. Layout aqui, ó, tá ficando profissional, parabéns, hein? E hoje a gente vai Temos aí. falar de quem? Polônia. Apolônio, de Tiana. Eu só vou fazer uma ressalva que é interessante, que Apolônio era o nome do marido da velha surda na Praça é Nossa. Nossa, essa. Não, eu tenho que falar porque. Eu não tinha acostumado. Tinha que ser. E é uma coisa que. É uma cultura inútil, mas Apolônio e Praça é Nossa, né? Isso aí que é legal. Então, vamos começar então a falar um pouquinho de Apolônio de Tiana. Quem é o Apolônio de Tiana, então, Arthur? O Apolônio de Tiana, ele era um dos contemporâneos de Jesus. Ele nasceu na mesma época, assim, né? Do Uhum. século I depois de Cristo. A Capadócia, que é na Tiana, na Capadócia, que o Leandro falou que é na Turquia, né? Isso, a Tiana agora é na Turquia, né? Corresponde Antes, ali. antes era uma província romana, mas atualmente no território da Turquia. O a primeira bibliografia dele, escrita por um sofista. Hum, Ele é um filósofo sofista grego, uhum, Flávio Filóstrato, né? E ele que aí, no testemunho dele, né, na bibliografia dele, ele falava bem do Apolônio, porque tem aqueles uhum. também que falavam mal dele. Sempre foi esse personagem meio dividido, né? E fizeram essa cultura de antagonização com Jesus, né? Por isso Durante esse. que a nossa live tá escrito, né? Porque É. porque escolheram Jesus. Agora vocês vão entender, né? De uma vez que tem ali como ele surgiu na mesma época de Jesus, né? A gente vai entender o que que tá acontecendo. E ele é tido como Jesus pagão, né? E nos relatos do Filósofo, ele fala que ele relata as viagens dele em outros lugares, né? Outras culturas. Também tem testemunhos materiais Uhum. e uso de talismãs, É. em relatos de que ele formou um grupo, né, que chamava Apolenios. Parecia uma banda, né? Uma banda, os Os Apolônios. Apolenios, parece um grupo dos anos 50. Os Apolônios. Ah, não, mas isso é importante porque, como que você falou, tem essa comparação, porque ele também fez ações não consideradas milagres, mas ele também, né? Ele fez curas, até ressuscitações, né? Vamos dizer assim, curou Não, ele cegos. foi ressuscitação e ascensão aos céus. Também tem É, toda esse paralelismo com as realizações de Jesus. é. E mais o problema, assim, né? A situação é que ele é tido como, tipo, um feiticeiro. Na época do Império Romano, magia, ela tinha como que nem hoje. Tem a magia negra e a magia branca, né? Mas a magia branca desse tempo era aquela magia dos filósofos, vão Uhum. praticar, vão investigar a Isso. natureza. Para isso eles vão invocar, vão trabalhar com os gênios, né, com os É. daemons. Daemos, e imagina que naquela época também, né? Vamos dizer que o cristianismo não tinha sido totalmente fundado, mas estava naquela ascensão do cristianismo, né? E isso gerou um certo conflito, né? Um idealismo. Uhum. O pessoal ali pendendo pro mito Jesus e o outro ali pendendo pro mito Apolônio. E
com certeza houve, né, várias ações, vamos dizer, de endemonificação, ao termo, né? Mas é que É, justamente eles precisavam que elevaram o mito, né, o arquétipo de Cristo. Então, ali do Jesus Cristo, né? Isso é legal que depois a gente vai falar sobre Cristo ser crístico. É legal, interessante. É é. um tema Tem importante para essa uma diferença. live. Exatamente, tem essa diferença entre Jesus Cristo e o Cristo, né? Isso é legal. Isso é um tema ótimo para uma live. E isso, se a gente for pontuar, você vê que em contextos históricos, né? Só para você ter uma ideia, 100 anos depois começaram a con- concluir essas histórias, até unificar essas histórias de Apolônio. Então, 100 anos depois da sua morte, as histórias foram começar a ser escritas. Então, assim, se É. perdeu muito contexto histórico, muito entendimento ali na época, não tinha como documentar, né? E o pouco que foi documentado também foi perdido ao longo do tempo. E o Arthur vai pontuar um negócio que é interessante. Quer ver, Arthur? Pode falar sobre essa questão do tempo aí, da história e tudo. O do tempo Uhum, existia, né, que eu tinha falado antes, é a diferença entre a teurgia e a goeteia. uhum. Aqui não é a No, Goetia. não é a Goétia. A Goétia hoje em dia é outra coisa, né? Uhum, Assim, tem pessoa que da Goétia hoje em dia, pessoa que tem algumas versões. A primeira versão é que realmente você chama o bicho pra lá, pra cá, né, do triângulo. A segunda é tipo é os aspectos subconscientes da sua mente, né? uhum, E você coloca isso pra fora e vai trabalhar isso mesmo. Aí vai de cada um. Mas na época era duas correntes assim que separavam entre a teurgia, que a gente falou que era a uhum, evocação dos gênios, né? E uhum, você já para pensar que gênios é um negócio interior, você já tem, né? Tipo aquela uhum. ideia, aquela inspiração, é a busca do gênio. Isso é interessante, eu vou só pontuar essa questão do gênio, porque tem relatos do rei Salomão que Uhum. possuía um daimon, um gênio, né? E- Entendeu? Isso é, ó, muito antigo, entendeu? e- sim, é essa tradição da magia salomônica Uhum, sempre trabalhou com esses espíritos, né? De evocação de espíritos. A própria Goetia de hoje em dia ela é atribuída a Salomão, a gente duvida que Salomão realmente tenha feito isso, porque Salomão é tipo um símbolo também, no uhum, meio desses. Mas é essa prática de trazer esses gênios, né, segundo um rito lá, mas no tempo era essas duas práticas. Teurgia uhum, significa a operação divina, né, a uhum, operação de Deus, e a goeteia, que é uivado, né, que é uivo de lobos, que hum, ligado mais a essas práticas de magia negra, junto, dos cães traduzindo. negros. O, as práticas, vou citar aqui, vou fazer duas citações que eu peguei da pesquisa que eu Uhum, arrumei, e pontua bem essas duas. As práticas comumente reconhecidas como goeteia são as viagens para o inferno, uhum. práticas mediúnicas, ó, que interessante, práticas mediúnicas, Aí, ó. necromancia, simpatias, maldições e todo tipo de persuasão oculta. Uhum, Na época, né? Na época do Império Romano. Já a teurgia, de acordo com o Joseph Bindes, que é um pesquisador aí, que ele fez um trabalho, era um tipo de prática de magia baseada na relação entre os espíritos celestes. uhum, O objetivo principal da teurgia era atingir as forças divinas, sendo oposta à goetéia, invoca as forças maléficas. Crença dos antigos escritores. Teurgia, portanto, era uma assimilação de rituais religiosos, especulações filosóficas e com uma base mágica. Então, era aquela filosofia, só que era uma mentalização, vamos imaginar assim.
É porque isso é legal, porque nessa época a filosofia e a alquimia, toda a ciência ali, elas eram a mesma coisa, né? Então isso que era o sentido da magia, onde que você misturava tudo, né? Tanto o seu método, o seu comportamento, sua visão de vida e também o seu conhecimento mais intelectual, mais acadêmico. Então essa mistura que propunha a existência da magia aqui, ao passar dos anos, né, foi inserido um elemento chamado religião, né, que foi para religar, mas também ela trouxe o dogma junto que fez esse rompimento, né, entre a filosofia, entre os conhecimentos naturais, onde que realmente essa divisão hoje a gente encontra, né, entre magia e ciência, né, que na Uhum. verdade É, nunca existiu, mas isso aí é uma coisa que infelizmente foi inserida por esses dogmas, né? é. A visão, a gente tinha falado, eu falei, comentei uma vez com o Leandro, que existe as três divisões da magia, né? A gente vai estudando a história da magia, que são, a gente faz que nem no estudo de música, a escola alemã, francesa e inglesa. A escola alemã é basicamente a teurgia da Blavatsky, né? Uhum. O, aquela doutrina. A da escola francesa é um misticismo, né? Aquela coisa mais oculta, mais com chave, né? Mas nem você vai ver um texto de algum escritor de magia francesa, você vai ver um monte de alegorias, vai ser muito difícil e é um negócio ser O próprio é, rosacrucianismo, né? É, rosacrucianismo, vem dessa martinismo, origem. né? Uhum. Vem E dessa origem. o lado mais científico, que é na escola inglesa. E a gente Uhum. vai ter Golden Dawn, o a AA, né? Uhum. A Otto, É, toda aquela parte que você vai fazer uma prática, mas você vai fazer num modo operante. científico. Uhum. É, e como a gente vê na o próprio John Dee, né? O que Exatamente. trabalhava com a coroa britânica, ele trouxe muito desses conhecimentos, né? O químico, até enoquiano, vamos dizer assim, a magia É, enoquiana veio de John Dee. As experiências foram maravilhosas, como ele estava executando na época. Não só ele, mas com outros grandes pensadores alquimistas daquele, vamos ver, naquele nicho ali de é. pessoas mágicas, vamos dizer assim. Por isso que é importante a gente saber de qual lugar veio o que a gente está estudando de magia, de esoterismo, né? Porque a gente tem que entender Uhum. o que cabe para nós e o que não cabe para nós. É por isso que é bom entender essas estruturas de magia, porque Apolônio de Tiana ele foi tido como um feiticeiro, né, muitas vezes, Sim, como alguém que praticava algo ruim, algo terrível ali que justamente, justamente pela diferença com a prática de Jesus, né? porque ele fazia a mesma coisa, só que não era milagre. Mas tem um ponto legal, porque quando ele fez a viagem, né, onde ele passou pelo Egito, pela Índia, ele passou por todos esses lugares, né? Ele fez uma boa maratona aí mundial. Imagina Sim. o que ele não recolheu de conhecimentos, né? Principalmente naquela época, se a gente está falando no ano meados aí, vamos calcular rapidamente, assim, 50 depois de Cristo, ali também tinha muita influência do budismo, do hinduísmo. Imagina, né? Se a gente for pegar as técnicas, as práticas, com certeza foram trocadas durante esse processo, né? Quanto que do conhecimento da medicina Ayurveda que ele não absorveu durante uma viagem indiana, que isso auxilia na cura. Olha que interessante, né? Tanto com herborismo quanto quando a gente fala de medicina indiana, a Ayurveda, ou Ayurvédica, né? O que que acontece? Se usa muito temperos, pós, né, canela, cravo, todos esses condimentos, eles acabam auxiliando na saúde com vários problemas, tanto de, por exemplo, o cravo, quando você ingere o cravo, você é um antibactericida, então tem um monte de
de né, condimentos que auxiliam na saúde. Imagine como ele não aprendeu isso durante as viagens. Imagine, ele também viajou pelo Egito. Imagine quanto que ele de ciências ocultas, até um dos símbolos que a gente vê associado ao Apolônio de Tiana é o cabeceu de Hermes, né? Que a gente conhece aí, todo a serpente Então, subindo. se parar para pensar, Uhum. é um vídeo só desse instrumento, né? Então, É, se dá a gente for pra, parar para analisar. tem muita coisa para aprender sobre Hermes Trismegisto. Então, assim, a parte principal é essa. E ele é tido como um feiticeiro, como um mago. O mago e feiticeiro nessa época eram termos pejorativos. Não era legal ser chamado assim, né? É, é. Porque lá você pagava ou preso com a vida. E mas também a parte considerava ele um sábio, porque ele praticava aquilo que da filosofia, sabe? Ele colocava em prática a cura, Uhum. né? Então, assim, cabe a, cabe a cada um entender o Apolônio e as práticas dele da forma que mais convir. Se não, esse cara aí é uma invenção dos pagãos para competir com Jesus. Ou É, ele das pessoas que estava junto nessa essa atualidade de Jesus e do Apolônio, tentando trabalhar, mas de maneiras diferentes, com linguagens diferentes. hum, é verdade, porque olha que interessante, eu vou puxar um fato histórico aqui que eu tinha anotado que é bem legal. Ó. Os dons de Apolônio, né, que era profecia e milagres. Uhum. Profecia, então ele tinha dom de profecia. Então imagina, né, que naquela época tinha o conceito oraculista, então ele Sim. também trabalhava isso. É bom a E gente nessa região pontuar. era forte, né? Essa região Sim, da Grécia antiga tinha os é. templos próprios dos oraculistas, né? Tinha os, como que chama? As sibilas, não, como que é? Tem os nomes dos, aqueles que, os oráculos mesmo, eu esqueci É o os nome oráculos. técnico, né? E isso é legal porque, ó, outra coisa é que ele morreu teoricamente aos 75 anos ou aos 100 anos, ninguém sabe ao certo, tem essa Esse lacuna aí mistério. de tempo, então a gente não conseguiu algo na história que conseguisse afirmar a data de morte, né, o quanto ele viveu, mas tem esse relato, só que interessante que ele foi obrigado a suportar um julgamento, né, pelo imperador Domiciano, entendeu? Domiciano. Domiciano. E é onde que fez o julgamento dele, né? Óbvio, o condenando como um feiticeiro, alguém que praticava artes ocultas a ponto de estar envolvido com os demônios, com as energias negativas e ruins. Então, assim, para você ver que realmente tem um grande, uma similaridade com a vinda de Jesus, que também foi julgado por um imperador romano, entendeu? E É. outra coisa que é similar à vida de Jesus é que eles dizem que ele subiu aos céus quando morreu, Uhum. entendeu? Então, né, ele teve aquela ascensão, como que é, Arthur? Ascensão. É É ascensão. ascensão, né? Que é ascensão, assunção, tem um monte de terminologias que ele subiu com um corpo físico aos céus. Isso é um relato muito próximo, né? A mesma história de Jesus. Então, se a gente, vamos falar assim, até um pouquinho mais conspirativo, né? Será que eles não foram a mesma pessoa? Só que alguém distorceu um pouco as histórias ou tirou, não quero isso daqui, deixa esses É, relatos lá, né? É uma coisa para se pensar, até que a gente tá falando de 2000 anos de histórias, né? tem essa visão também. A gente pode perguntar, será que Sócrates existiu também? Será que, porque, sabe, dizem que ele não existiu e que foi Platão que O falou criou, dele, né? porque só Platão fala do Sócrates, né? Uhum.
Bom, né? mas o importante não é se existiu, se não existiu, é o ensinamento que essas figuras, né, trazem para a gente. A gente tem que, na medida do possível, conforme o que a gente sente, tentar aplicar ou não algumas coisas que eles faziam, né? Uhum. Ah, isso é legal, tentar aplicar algumas coisas que ele fazia. Então, depois a gente vai pontuar mais alguma coisa, Arthur, na história, ou já pode Não, fazer não, uma. então, eu tinha esquecido, eu devia falar mais cedo, mas você falou, né, que ele foi Uhum, julgado por um imperador, uhum. mas, né, depois, antes obviamente, né, é, um imperador chamado Caracalas, o nome dele, construiu um templo dedicado ao Apolônio, de Ah, tanta verdade, admiração que ele tinha verdade. dele. Uhum. Um templo dedicado a Apolônio, né? Templo dedicado a Apolônio. Então, para você ver que aí já criou-se o quê? Um Marte, né? Alguém mais um santo, né? É. Uma vez que ele tem um templo, né? Teve adoradores, né? Daquela época ou naquela região que. Cadê? Que nem a banda de De blues rock. lá, sei lá, de rock dos anos 50 dele lá, os Apuleneios, The Apuleneios. Tá vendo? Então tinha seguidores, né? Como tinha os seguidores do cristianismo, mas será que o que que aconteceu, né, durante esse período histórico que os seguidores desapareceram de Apolônio? É uma Verdade, coisa viu? para se questionar. É claro que a gente não tem muitos relatos históricos para comprovar esse tipo de situação, mas é legal a gente questionar o que que aconteceu com esse mito de Apolônio. Ou ele foi unificado à Igreja Católica, não sei. O que que aconteceu? É uma coisa para se O- pensar. Esses autores antigos é perigoso a gente, quer dizer, é bom a gente ir atrás de artigos, né, mais Uhum, neutros, atuais, porque eles comparam realmente uma visão e outra, porque nesses pesquisadores antigos, tá sempre, ou ele é o feiticeiro do mal lá, ou ele é um sábio, um santo. uhum. Sempre essa dualidade. Então a gente tem que ir sempre na cabeça na gente mesmo, né? É verdade. É, tem que ver o que que a gente tem aí de O que é entendimento. útil pra gente, o que é verdade pra gente e o que não é, o que é besteira, sabe? É, tem que ter um filtro, né? O que que vai. E mesmo assim, nem tudo é como está na história, né? A gente sabe É, que exatamente. são visões de épocas diferentes, né? A gente está falando de 2000 anos atrás. Imagina agora, em 2000 anos atrás, a gente chega com um celular e entrega para alguém. É a mesma coisa, Bom, são visões totalmente diferentes, né? Que a gente tem do nosso mundo atual com 2000 anos atrás. Então, é, é bom a gente analisar tudo que a gente lê, tudo que a gente acaba assimilando, que com muito certeza. daquilo é simbólico, né? Então, Apolônio de Tiana é mais um símbolo, né? Como Jesus também tem toda essa simbologia nessa estrutura. Então, é bom a gente começar a entender que esses símbolos nos fazem acessar É, entendimentos, conhecimentos que realmente fazem sentido para a gente sobreviver tanto em harmonia quanto na nossa estrada de evolução, né? entender eles como símbolos não é diminuir Sim. alguma coisa deles, sabe? Não é só, é só um símbolo só, então não importa. Não, tem uma importância, não é tirar a importância, ele tem uma importância. Não é, Uhum. não é à toa que viveu até 2000 anos depois, aqui no futuro, né? É. Não é qualquer símbolo que dura isso, né? E o legal também é que Apolônio, ele meio que foi esquecido e ele de alguma forma ele retornou agora, o conhecimento, o mito, mas Sim, houve uma lacuna histórica que ninguém nunca mais falou dele. Entendeu? Agora, isso é 100 anos pra cá que estão resgatando esses conhecimentos antigos. Entendeu? Então, isso é interessante, né? E pra gente. resgatando e tocando a importância tanto de comparar com Jesus, você vê. Uhum. É, justamente, porque, querendo ou não, é até uma heresia, né? A gente comparar alguém com Jesus. Então, pode ser que isso seja o grande oculto aí da história. A história tinha que estar oculta, né? Então, justamente por causa disso. Mas vamos pontuar uma coisa que é legal, que é o quê?
uma coisa que ambos faziam, entendeu? Que é o perdão, entendeu? De alguma forma, se a gente vai estudando os conceitos históricos individuais de cada um, vocês percebem que o perdão tinha um efeito curativo naquela época, então era utilizado, né? Lembra quando a gente fala sobre indução das palavras? Às vezes, nossas palavras a gente consegue criar um processo de auto-perdão ou de perdão do externo, do próximo, e mais ou menos essa vai ser a nossa prática de hoje. A gente vai fazer uma meditaçãozinha, vamos dizer assim, para a gente entender o nível onde a gente tem que se tornar pessoas livres, leves, soltas, com um coração leve para poder agir, pensar e principalmente não acumular esse tipo de sentimento negativo nem por nós mesmos, né, que às vezes a gente se culpa muito, e nem pelo outro, né? O que você acha, Arthur? Vamos fazer uma reflexão sobre o perdão? O perdão, ele tira, né? Ele É, tira, parece aquela sujeira da nossa consciência. E é, quando a gente tá, bom, no- o perdão também você falou, né, que muitas vezes a gente acha que o perdão é só para os outros, né? A gente tem que perdoar uhum, só os outros, mas não tem que perdoar a gente próprio. Primeiro a gente tá bem consigo mesmo. Tem como a gente tá mal com a gente mesmo e tá bem com os outros, né? é. Então, Senão. é uma troca, né? É uma troca. Tanto em cima como embaixo. O em cima pode ser o exterior e o embaixo pode ser a gente, né? Sim, sim, não, mas é verdade. E o perdão também, vamos dizer assim, que é um sentimento tão nobre, né, que a gente tem que ter de não ficar, sabe, se corroendo, né, por questões que às vezes só existem dentro da nossa mente. Entendeu? Uhum. Quantas vezes você fala, ah, eu tô bravo com uma pessoa, mas a pessoa não tá, nem sabe disso, e ela nem sabe o que ela fez pra você. E você tá ali remoendo, entendeu? Isso que é interessante. O perdão, ele parte desse princípio de parar de criar muitas ilusões também. Então a gente acaba se culpando, se torturando, mas é só ilusão, não é real. Uhum. E isso a gente vai entender agora aqui no nosso processo do perdão. Vai Vamos lá? arrumar aqui. Vamos. Quem quiser pode respirar, relaxar um pouco, né? Se tiver em casa, se tiver no trânsito, cuidado, por favor, não faz isso. Só deixa chegar Faz, em casa, faz quando chegar em casa. porque você já pensou? Então, quando estiver Deixa em eu medir casa, aqui. Pá. não, isso aí não pode, não pode, isso jamais. Mas aproveita e pega agora esses minutinhos finais, de repente repassa, volta. Sempre que você tiver com essa mágoa, né, com essa dor dentro de você, repassa essa meditação que vai ser muito importante para a gente se curar, que é importantíssimo, né? A gente não tem como curar os outros sem primeiro curar a nós mesmos, né? Então vamos relaxando, vamos respirando. Relaxa, respira. Eu vou escurecer um pouquinho a tela. Feche os olhos, respire pelo nariz, solta pela boca, relaxando tranquilamente o seu corpo, enchendo bem os pulmões, soltando. Relaxe os pés, relaxe o joelho, a coxa, relaxe o quadril. Solte a musculatura abdominal.
respirando profundamente, soltando e relaxando o diafragma. Solte os braços, cotovelos e as mãos. Por fim, relaxe os ombros, o pescoço, a cabeça. Solte o maxilar, a boca, os olhos. E comece a relaxar profundamente a ponto de sentir o ar entrando e saindo. Sinta o ar entra e sai. Agora, imagine-se olhando diante de um espelho. O seu próprio reflexo. Os seus olhos, seu nariz, sua boca. E respira profundamente. Sinta-se nesse momento como que uma luz branca te envolvesse, te aquecesse de alguma forma. E repita mentalmente essas palavras. Eu me perdoo por todas as vezes que fui duro comigo mesmo. Eu me perdoo pelos meus erros e minhas falhas. Eu libero todas as culpas e arrependimentos. Eu sou digno de amor e compaixão. Sinta um profundo senso de alívio e aceitação. Uma luz branca que te envolve, te aquece, aonde você sente que as falhas existem apenas dentro da sua imaginação. Pois tudo na vida é aprendizado. E os erros são lições que devem ser aprendidas, devem ser analisadas. E perdoar a si mesmo é o primeiro passo de continuar um caminho pleno de ascensão, de desenvolvimento, de evolução. Então também agora vamos perdoar o próximo, uma pessoa que no qual necessita deste perdão, desta energia positiva e ao mesmo tempo nós mesmos necessitamos pedir perdão para essa pessoa. Ela pode estar viva ou não, nesse plano ou não. Mas imagine então ela na sua frente e repita mentalmente essas palavras. Eu te perdoo por qualquer dor que você possa ter me causado. Eu libero todo ressentimento e mágoa. Eu escolho
a paz e a compaixão. E olhe nos olhos dessa pessoa e diga que você seja abençoado ou abençoada com amor e felicidade. Do ponto mais alto do universo, imagine uma luz branca envolvendo essa pessoa, criando uma conexão de paz, harmonia entre você e ela. Sinta isso. Imagine essa luz que cura as emoções, os sentimentos, vindo do ponto mais alto. E sinta também o perdão no seu verdadeiro e pleno senso de existência. E absorva, então, essas energias, essa luz. E sempre que possível, pratique o perdão, olhando nos olhos das pessoas, desejando amor, companheirismo, fraternidade, e não guardando os pensamentos negativos, ações ruins, que são de puro aprendizado. Respire. Comece a despertar. Abra os olhos. Voltamos à luz aqui. E vamos encerrar então agora o nosso curso dos mestres aqui do Apolônio de Tiana. Acho que deu pra gente pontuar algumas coisinhas, principalmente deu pra gente criar bastante dúvidas de quem era o Apolônio, justamente para quem quiser saber mais, a gente vai ter mais conteúdos e quem quiser também pesquisar, olha quanta coisa boa que tem. Isso vai ser bom, né? E o próximo também que a gente vai fazer. Você lembra, Arthur, qual que vai ser o próximo? Que eu não lembro. Putz. Quem será o próximo? Deixa eu ver se eu anotei aqui no meu caderninho. Deixa eu ver. O próximo. Né, Arthur? Tá sem áudio? Tá sem áudio? Tá sem áudio, Arthur? Pronto. Ah, já voltou. Esqueci aqui. O próximo é John Dee. Já, o próprio. Aí, ó. Foi justo o que eu Próximo falei do John hoje. Dee. O próprio John Dee. Acho que já tava na nossa mente, John Dee. É. Isso O é bom. próximo é John Dee. Quer pontuar mais alguma coisa? Vamos tentar fazer um exercício legal. Tentar ter um modelo dessas figuras lúcidas que a gente considera. Não só, né? Quem gosta pode fazer com qualquer figura dessas que a gente se sente conectado, né? Uhum. Qualquer desses mestres ou qualquer que a gente não tenha falado ainda, vamos Sim, tentar emular eles, né? sim, sim. E com propósito sempre, né? Sempre. Emula, faz o seu direcionamento de energia para que você obtenha cada vez mais resultados naquilo que você se propõe a fazer. Isso é importantíssimo, né? E perdoa, né? É, Perdoa, a gente tem que perdoar mais, né? Nem tudo tem que ser levado a ferro e a fogo, né? E até por causa disso que eu tô falando, porque, né, você lembra ontem no domingo? Vocês assistiram? Se não assistiu, volta lá, assiste, que lá vocês vão encontrar lá o Vix Viagem, né? O primeiro capítulo, vocês vão ver, vai ser muito legal. Aproveita, ó, curta, compartilha, assista. E, Arthur, mais alguma coisinha? Então, tá. vamos agradecer aí quem ficou com a gente assistindo. Obrigado por tudo. Vamos
estar aqui na próxima segunda com o John Dee. E o Arthur aí pode se despedir também. Do John Dee, vamos se preparando, que vai ser a prática, vai ser legal. Ixi, essa daí A eu nem prática vai quero ser ver. legal. Aprender a soltar Hadouken? Ah, então não quero. Aprender a soltar Hadouken. Então tá ótimo. É isso aí. Obrigadão, obrigadão, Arthur, por todo o conhecimento e tamo junto sempre, hein? Tchau, até mais.